Pessoal, hoje vamos falar sobre o motor Volkswagen 2.0 4 cilindros a diesel usado aqui no Brasil na Volkswagen Amarok. Só que é um motor do grupo e ele também é utilizado em outros veículos. Só que aqui no Brasil ele acabou ficando popular na Amarok. E ele não teve uma boa aceitação aqui no país. Ele acabou ficando um pouco mal falado por alguns pontos que eu vou comentar aqui. O principal deles, que lembra quando fala desse motor 2.0 4 cilindros da Amarok, é a questão da correia dentada. Quando esse motor chegou aqui no Brasil, lá por 2012, na Amarok, que ela não é fabricada aqui, ela é fabricada na Argentina, vem importado, começou alguns problemas com quebra precoce da correia dentada. Esse motor, todo o trem de engrenagens dele, tirando a bomba de óleo, é tocada pela correia dentada. Então, se a correia quebra, você perde o cabeçote no mínimo, né? Esse motor usa 4 válvulas por cilindro no cabeçote. Então, você tem o choque ali das válvulas com os pistões e acaba entortando as válvulas e num caso mais grave, pode chegar até a quebrar o pistão. Então, se quebrar a correia, o prejuízo é grande. E começou a acontecer isso com bastante frequência aqui no Brasil. Mas por que isso, né? Porque é um motor que já existe há algum tempo. Não era um exclusivo aqui do Brasil. Por que aqui começou a dar esse problema? Porque caminhonete no Brasil também é usada, né? Não é só usada por fazendeiros, sitiantes, enfim. Aquele trabalhador que precisa colocar ela na estrada de terra, né, onde tem muita poeira, barro. Então, ela nessa situação que foi o problema. Aquela capa da correia dentada, ela não é hermética, ela não é 100% fechada. Entra um pouco de ar ali dentro e quando esses carros são usados em estrada de terra, entra muito pó ali dentro. E a areia, o pó, ele é abrasivo na correia. E isso ocasionava a quebra da correia com baixa quilometragem. Muitas vezes o motor estava na garantia e a garantia cobria, né, a troca, né, o conserto. Só que às vezes não estava na garantia e aí o prejuízo ficava para o dono do veículo. Os casos foram tantos que teve até uma ação movida junto com o Ministério Público para exigir da Volkswagen um posicionamento em relação a isso, a esses problemas desses motores. Só que já faz muito tempo isso, eu não sei, acho que não foi para frente, porque nunca mais ouvi falar nada a respeito desta ação. Mas então é isso, o primeiro ponto desse motor é que ele desvalorizou as Amaroks 4 cilindros. É a caminhonete que ninguém quer hoje em dia usada, né? Você vai num lojista lá, ninguém quer uma Amarok 4 cilindros, porque esse motor deu essa fama para ela de ser muito problemático e devido a usar essa correia dentada que quebrava precocemente. Mas aquele dono que compra a caminhonete para usar na cidade, tem muita gente que compra só porque quer ter uma caçamba. O cara não tem uma fazenda, não tem um sítio, mas ele quer ter uma caçamba. Então ele compra para usar na cidade, na estrada. Muita gente apelida maldosamente de caminhonete de shopping, né? Mas tem muita gente que usa para isso. Então esse cara nunca vai ter problema de quebra de correia. Claro, correia dentada você tem que dar a manutenção correta, no tempo correto. E de preferência com peças de boa qualidade e com uma mão de obra qualificada. Então, você fez a manutenção e nunca pôs ela na poeira, né? Então não ia ter problema de quebra. Então tem muita gente que gosta da Amarok 4 cilindros. Tem gente que odeia, tem gente que gosta. Então, esse motor ele tem essa má fama aqui no país. E para complicar ainda mais, passou o tempo, aí veio o Dieselgate envolvendo a Volkswagen. Qual o motor que estava envolvido no Dieselgate que era vendido aqui no Brasil? Exatamente, o 2.0 da Amarok 4 cilindros. O que era o Dieselgate? O sistema de gerenciamento, né, o computador do motor, que é da Bosch, ele tinha um sistema que burlava os testes de emissões. Quando a caminhonete, o veículo, né, que esse motor equipou vários veículos, ia para testes para averiguar se ele se enquadrava nas exigências ambientais daquele país,
tinha um sistema no computador que burlava os testes para ele passar. E depois que ele era passado pelo teste, o computador voltava ele para o modo mais poluente, entre aspas, com mais desempenho. E isso foi descoberto e a Volkswagen teve que pagar multas bilionárias. E aqui no Brasil o IBAMA multou a Volkswagen em alguns milhões, né, por esse motivo, envolvendo este motor da Amarok 4 cilindros 2.0. Então a vida não está fácil, né, para esse motor aqui no país. Mas será que ele é tão ruim assim? Não, esse motor não é ruim, esse motor é muito bom. Ele é um motor 2.0, tá ultimamente com 180 cavalos na versão biturbo, tem mais de 45 kg de torque, 45 não, é um pouquinho menos, né, 43 kg de torque, é excelente. Então, pelo tamanho do motor, ele tem uma eficiência muito grande, ele é econômico, apesar de ter sido envolvido no Dieselgate, ele é um motor econômico. Então ele é um motor bom, só que no Brasil o problema dele é que ele é muito tecnológico. Tem muita tecnologia nesse motor. Esse motor ele tem muita fiação, muita mangueira. É muito complicado mexer nesse motor. Ele tem muita coisa, é tudo muito caro. Porque esse motor ele não foi vendido em grande escala aqui no país. Então é muito difícil você achar uma peça de reposição nova, de qualidade, ou você compra o original no concessionário, que é muito caro, ou você tem que buscar em ferro velho, ou de marcas não muito conhecidas, né? Então tá aí, mas vamos parar de falar dele, da história dele, vamos falar sobre ele, né? Então aqui a gente tem uma foto do motor sem o cabeçote, tá com o bloco e o cárter, um cárter de alumínio, o bloco é de ferro. Repara que o cárter ele é todo deslocado para frente. A Amarok tem a versão 4Motion, tem aquela tração na dianteira, e a tração ela passa bem aqui embaixo, né, do motor. Tem um diferencial, né? Diferencial não, tem um diferencial, mas eu não sei se ele fica bem embaixo do motor. Às vezes fica deslocado para uma das laterais, mas o eixo passa aqui embaixo, né? Então o cárter ele é deslocado para a dianteira para dar espaço para a tração dianteira da caminhonete 4x4. A Amarok não tem reduzida, né? O 4Motion, a própria caixa ZF. A Amarok sempre vem na versão automática uma caixa ZF 8 marchas. E na ZF tem um diferencial central e ele que faz a distribuição da tração sem reduzida, né? Para os outros diferenciais, traseiro e dianteiro da caminhonete. Então a Amarok é a única caminhonete vendida no Brasil que não tem reduzida. Então a Volkswagen falou que a primeira marcha funciona como sendo uma reduzida, já que o câmbio tem 8. Só que na prática não é bem isso, né? Uma reduzida é bem diferente, né? Se reduzir todas as marchas da transmissão não é igual ter somente uma marcha com uma relação reduzida, né? Então a Amarok ela tem essa diferença, né? Você se repara nela, você vê que ela não é uma caminhonete feita para o fora de estrada. O forte dela não é ir para o barro, né? Mas tá aí o cárter deslocado. Tem outra função, além dele ser deslocado para frente, além da tração passar aqui, ele tem uma bomba de óleo com aqueles absorvedores de vibração que fica deslocado aqui também para dianteira do bloco. Ele é preso aqui por baixo do bloco. Então a bomba de óleo com aqueles pesos contrarrotantes ficam aqui. Então é outro motivo do cárter ser deslocado assim, desta forma para frente. Então é por isso que o cárter é assim. É um cárter de alumínio. Ele tem esse desenho aqui para ter uma certa reforço estrutural. Não é liso, né? Aqui a gente vê um buraco, é onde entra a vareta de verificar o nível do óleo, né? Aquela vareta, ela entra aqui dentro do cárter por esse orifício no bloco aqui embaixo. Aqui a gente consegue ver uma peça que é o filtro de óleo, uma peça plástica com outra peça de alumínio parafusada nela, e aí toda essa peça parafusada na lateral do bloco. Essa peça plástica que é o filtro é do tipo refil. Você solta essa tampa aqui em cima de rosca, troca o refil de papel, o filtro, né? Põe um novo e fecha novamente aqui. Tomar muito cuidado, essas peças de plástico não pode dar muito aperto, senão acaba estragando. E aqui é uma peça de alumínio que é o trocador de calor do óleo. Motores turbo precisam resfriar o seu óleo.
O óleo depois passa pela turbina, esquenta, e essa peça é responsável por abaixar um pouco a temperatura deste óleo que está circulando pelo motor. Então está aqui, é uma peça de alumínio com várias chapas de alumínio lá por onde passa o óleo, e também a água do motor passa por aqui para trocar o calor do óleo. Então é uma peça compacta, né, toda junta, filtro e trocador parafusado nessa lateral do bloco aqui. Então aqui no bloco tem um buraco aqui por onde tem as galerias de óleo e água. Aqui na frente a gente tem onde vai a bomba de água. A bomba de água é tocada pela correia dentada. Tem um tubo aqui, aqui é onde vai o cavalete da válvula termostática. Então a válvula termostática vai aqui junto com o seu cavalete, e nesse cavalete é onde vem as mangueiras que volta do radiador e que vai para o sistema do motor, né? Retorno traseiro, esse motor ele também tem um cavalete de água atrás do cabeçote, também retorna aqui nesse cavalete lateral. Então, toda a entrada de mangueiras do radiador e retorno do radiador é feita por essa lateral, por esses cavaletes, tanto esse aqui da válvula termostática, que não está aqui, e mais um traseiro aqui no cabeçote, que também não está aqui. A gente vai ver isso melhor em outra foto. Mas está aí. A gente consegue ver a polia, a ponta aqui do virabrequim com a polia das engrenagens dentadas, onde vai a correia dentada, né? Então é essa aqui que toca a correia dentada. Depois, na frente dela, esse parafuso aqui, vem uma outra polia, que é a polia da Poli-V. Essa tampa aqui, de alumínio, que está fechando aqui a dianteira, é onde fecha a engrenagem da bomba de óleo, e o cárter fecha tudo lá por baixo. Então tá aí. Vamos ver outra foto. Aqui a válvula termostática com a bomba de água, né? É um bloco aqui. Então onde vai a válvula termostática? Galerias de água dentro do bloco, trazendo aqui para as galerias do trocador de calor, lá onde vai o filtro, né? A gente consegue ver bem nessa foto aqui uma galeria interna aqui do bloco de água. Então aqui é a válvula, né? Esse motor ele usa somente uma válvula termostática e ela fica alojada bem ali próximo à bomba de água. Aqui nesses buracos é onde vai preso dois parafusos, o cavalete da válvula termostática, onde contém todas as mangueiras que eu falei da foto passada. Aqui um cárter. Esses cárteres são de alumínio, como eu mostrei na primeira foto, e ele tem sensor de nível de óleo. Isso aqui é um sensor de nível. Entra lá, ele está de ponta cabeça, o cárter aqui, e o sensor entra lá dentro. Então o chicote do sistema de injeção eletrônica, né, tem um sensor que fala para o computador do motor o nível do óleo. E aqui é o dreno, né? Tem um sextavado aqui, pelo menos parece ser um sextavado, onde você troca, né, você tira esse parafuso e drena o óleo do cárter. Tem a Amarok que não tem o sensor de nível. A Amarok ela começou a ser vendida em duas versões aqui no país. A mais simples era de 122 cavalos com um turbo só, desse mesmo motor. E depois a mais cara, ela era biturbo com 163 cavalos, esse mesmo motor. Então tinha diferenças de versões usando o mesmo motor. Então a versão mais cara ela tinha algumas coisas a mais. Depois passou o tempo, o motor com um turbo só passou para 140 cavalos e o motor com dois turbos passou para 180 cavalos, e assim está até hoje, a versão 4 cilindros. Depois veio a versão 6 cilindros, mas não é o caso aqui. Então a gente tem diferenças entre a Amarok com motor 4 cilindros de entrada de 140 cavalos e a biturbo de 180. A biturbo tem sensor de nível de óleo e a de 140 cavalos não tem. Em vez de vir o sensor aqui, vem uma tampa. É só uma tampa fechando aqui essa região do sensor. Então tem esses dois tipos de cárter, com o sensor, sem o sensor. Quando não vem o sensor, vem uma tampa aqui. Então tá aí o cárter, olhando ele por baixo, um cárter de alumínio. Essa peça aqui é interessante. Como eu falei, a poeira entrava lá naquele capa ali da correia dentada e acabava ajudando a quebrar a correia, né? Sendo um abrasivo para a correia. Então tentaram resolver o problema. Dizem até que a Volkswagen tentou desenvolver um sistema parecido com esse aqui. O que é isso aqui? É um filtro cilíndrico, uma bomba elétrica de ar,
uma mangueira e a capa da correia. Olha o buraco por onde entra o ar aqui. Esse sistema joga ar dentro da correia para tentar deixar com uma pressão positiva ali dentro do alojamento da correia para não entrar sujeira e assim não quebrar a correia. Porque mesmo que aquela capa plástica seja bem fechadinha, poeira entra. Né? Poeira entra até dentro do carro, né? Não vai entrar ali dentro, ainda está na frente do carro, né? Então entra. Então esse é um sistema que tentaram fazer, eu já vi uma Amarok com esse sistema, o capô aberto eu cheguei a ver, é um puta de um trambolho, mas não sei se funciona, porque eu só vi uma. Então essa bomba elétrica tem um filtra o ar para não ir sujeira. Essa bomba elétrica joga esse ar para dentro da correia dentada, ali daquela caixa plástica da correia dentada, ficando pressurizado aquele ar ali dentro e não deixando a sujeira entrar lá para tentar melhorar a questão da quebra da correia. Funcionou? Não sei. Eu não... Dizem até que a Volkswagen tentou desenvolver um sistema desse aqui no Brasil, só que não foi para frente. Eu não sei porquê, eu só vi uma, nunca mais vi, mas está aqui a foto do sistema como que é. O pessoal tenta, né, resolver o problema, já que não tem assistência, né, eu imagino. Aqui um motor, só o motor mesmo com suas partes, para a gente ver o cárter lá embaixo. Um bloco de ferro, um cabeçote de alumínio, multiválvulas, e a tampa do cabeçote, né, das válvulas lá em cima em plástico. É aquela tampa que contém um respiro integrado a ela. Aqui a gente tem os dois comandos de válvulas, só que só um vai a polia, né? E lá dentro, na traseira, eles são ligados por engrenagem. Aqui é onde vai a bomba de água. Aqui é um retorno, um tubinho de retorno de água para o cabeçote. Esse cabeçote ele tem dois retornos, um atrás, que é o maior, onde retorna a maior parte da água. E acho que não foi o suficiente. A engenharia colocou um outro retorno aqui na frente por esse tubinho aqui, para ajudar a retornar a água para o radiador, ou para o cavalete da válvula termostática, né? Então tá aí, tá com a polia da correia dentada. Como que são as partes do motor, como se fosse um prédio, né? Aqui um motor, ó a capa da correia que eu falei tanto, né? Por mais que ela seja bem fechadinha aqui, acaba entrando poeira. Tá aí o motor com a capa, tá com a polia lá embaixo da correia Poli-V. Mas nessa foto a gente consegue ver o motor biturbo. Esse aqui são um conjunto de duas turbinas. Então você tem um turbo aqui, maior, e aqui embaixo não dá nem para ver direito, você tem um turbo menor. E aqui, onde eles se juntam, e a tubulação do intercooler vem aqui. Tubulação, a mangueira, né? Vem uma mangueira aqui, uma peça de plástico, uma mangueira que leva o ar pressurizado pelos turbos lá para o intercooler, né? Aqui você vê que um turbo tem uma válvula Westgate mecânica, e aqui você vê que tem um outro atuador, né? Não é uma válvula, é um atuador. Tem uma haste aqui, ele é gerenciado pelo computador do motor, é atuado a vácuo. Esse motor ele tem uma bomba de vácuo bem grande, a gente vai ver em outras fotos, fica lá atrás do cabeçote, tocado pelo comando de admissão. E ele não só dá assistência para o servo-freio, né? Cria o vácuo de servo-freio, mas também toca vários atuadores neste motor. Então é uma bomba de vácuo bem grande. Então está aqui um atuador que ele movimenta uma peça que eu vou mostrar em outra foto. Então tá aí o motor com a lateral dos turbos, né, a versão biturbo. Então é um emaranhado aqui de tubos aqui, só que é bem compactado, né? Então fica bem neste canto aqui do motor. Aqui a gente tem só o chassi de uma Amarok, a exibição, parece ser um chassi de exibição, não sei. Tiraram a cabine, né? Então tá aí todo bonitão, né? A gente consegue ver como que é a correia Poli-V. Então tá, a correia dentada está fechada lá pela capa. A gente tem aqui a damper, né? A polia da Poli-V aqui na frente. Ela toca alternador, bomba hidráulica e ar-condicionado. Então esse motor ainda usa bomba hidráulica mecânica. Então tá aqui ela, e compressor de ar-condicionado e alternador. Você tem um tensionador daquele tipo de mola, e aqui um rolamento guia, né, da correia. Então tá aí como que é a Poli-V deste motor 4 cilindros da Amarok.
A gente consegue ver uma buzina aqui na frente, né? É. Ó como que passa o eixo da tração aqui por baixo. Lembra que eu falei que o cárter é deslocado para frente para dar espaço? Essa é uma versão 4x4 ou 4Motion, como a Volkswagen chama. A tração passa bem aqui, ó, tá vendo? Tração ou direção, né? Parece ser uma barra de direção. Ixi, agora complicou. Acho que é uma barra de direção. Mas enfim, a gente não está aqui para analisar isso, é só o motor, né? Então tá aí o motor como que ele é. Alojado no chassi, né? Os biturbos lá, é um biturbo, os dois turbos, né? O pequeno e o grande. Então tá aí. Essa foto era para a gente ver a correia Poliv, né? A bomba de vácuo, lembra que eu falei que fica atrás do comando de válvulas de admissão? Então o comando de admissão toca a bomba de vácuo. Motores turbinados normalmente precisam dessa peça, né? Porque o vácuo do motor turbo ele é bem inconstante, já que quando entra a pressão positiva deixa de ter vácuo, né? Então precisa dessa peça, né, de uma bomba auxiliar de vácuo. Então é essa aqui, e ela é bem grande, como porque eu falei, ela não só dá assistência para o servofreio, mas também toca vários atuadores do sistema. Aonde estão esses atuadores? Esse motor usa EGR, então aquela válvula que controla a recirculação dos gases do EGR, ela é gerenciada pelo computador, mas ela é atuada pelo vácuo do sistema. Tem aquele atuador da turbina que eu mostrei, não é da turbina, mas ele aciona a turbina, ele também é acionado por vácuo. Tem outras válvulas, né, outros atuadores também são usados, tocados pelo vácuo gerado por essa bomba. Então tá aí onde ela fica e como que ela é, o tamanho dela. Bem atrás do motor ali, né? A tampa de abastecimento também fica aqui atrás do motor, lá perto da parede corta-fogo da caminhonete. Aqui um motor novo, com a lateral da admissão. Vamos ver ele mais de perto, aqui na parte de baixo. Então você tem o cárter lá embaixo, de alumínio. Aí você tem o bloco, a lateral onde vai o filtro de óleo com o trocador de calor. Essas galerias aqui, tem galeria de água e galeria de óleo, né? Então normalmente são 4, 2 de água, uma de entrada e saída, e 2 de óleo, uma de entrada e saída. Então tá aí. Então vai parafusado aqui. Infelizmente é um ponto de vazamento, né? Ou se aquele trocador de calor de óleo furar, começa a misturar óleo na água ou água no óleo. Normalmente é água no óleo, né? Então olha aí, é um lugar crítico, né? É um ponto crítico do motor. Aqui é onde vai a vareta de verificar o nível do óleo, aqui é onde vai a válvula termostática com o seu cavalete, está tudo sem aqui, aqui é onde vai a bomba de água. Mas aqui em cima a gente tem um cabeçote de alumínio, aqui é aquele tubinho de retorno, né, de água. Isso aqui são velas aquecedoras. Como eu falei, esse motor não é feito para o nosso mercado. Então ele roda em países onde a temperatura é muito baixa, temperaturas abaixo de zero. Então precisa de velas aquecedoras para auxiliar na partida frio. Então tá aqui elas aqui, ó. Veio para o Brasil, a Volkswagen trouxe com as velas mesmo, apesar que aqui não ser tão necessário. Tá aí as velas aquecedoras. Ele é 4 cilindros, então cada válvula tem o seu duto. Por exemplo, o primeiro cilindro tem 2 válvulas, cada válvula tem o seu duto. Segundo cilindro, terceiro e quarto. Só que repare que a geometria é diferente, é uma tendência, todos são assim hoje em dia. Dizem até que é para melhorar a recirculação dos gases do EGR, mas eu não tenho muita certeza. Eu acho que é para diminuir o turbilhonamento, melhorar o fluxo de entrada em diferentes faixas de rotação, tanto na fase aspirada, na turboalimentada, enfim. Tem uma geometria que é circular para uma válvula, tem outra geometria que é meio ovalada, chega a ser até um retângulo, né? Então tá aí. E reparem que parte do coletor de admissão está no cabeçote. Reparem, ele sai da lateral e vem aqui para cima, né? Então parte dele está aqui no cabeçote. Esse buraquinho aqui é do EGR, né? O EGR ele tem uma galeria aqui por dentro do cabeçote, na parte traseira, que traz os gases recirculados lá daquela lateral aqui para essa por dentro. Mas por que por dentro? Não podia passar uma mangueirinha aqui por fora? Qual que é a diferença passar por dentro ou por fora? Por dentro ajuda a resfriar, os gases de recirculação são quentes, eles são refrigerados pelo radiador do EGR,
mas mesmo assim eles não esfriam muito. Então, passar por dentro do cabeçote é outra maneira de tentar resfriar ainda mais esses gases. Para na hora que chegar aqui no coletor de admissão, né, vem uma tubinho aqui desse orifício até o coletor de admissão que está preso aqui, ele também é de plástico. Então ele chega mais frio, né, para ser admitido junto com o ar pressurizado do turbo. Então tá aí. Aqui em cima a gente tem os injetores. Esse motor usa aquele sistema Bosch de duto único de alta pressão, né, o famoso Common Rail. Então tá aqui os bicos. A entrada, né, de alta pressão é por cima deles, parafusado aqui para aquelas tubos metálicos, né, e o retorno é na lateral. Retorna pela lateral e entra por cima. E aqui é onde entra o chicote do sistema de injeção eletrônica. Eles são presos por dois parafusos, né? Tem uma chapa de pressão de metal aqui que prende dois de uma vez só. Então só dois parafusos prende os quatro. A tampa de abastecimento de óleo é lá atrás. Ó, a bomba de vácuo aqui atrás, né? Tocada pelo comando de admissão. E ó, tem um ressalto aqui na tampa plástica, aqui bem alto aqui. Isso aqui é o respiro da tampa. É aquele respiro mais aprimorado, com todas aquelas galerias, né, para separar o líquido do óleo do vapor, né? Depois lá do outro lado tem aonde sai a mangueira, né, que vai levar o vapor de volta lá na admissão da turbina. Então tá aí o motor novo, né? Aqui de novo, olhando ele por trás, aqui a gente consegue ver onde vão os comandos, né, os orifícios dos comandos. Isso aqui vem uma tampa, que é o de escapamento. Na admissão, como eu mostrei, vem a bomba de vácuo aqui. Lá atrás do comando tem um chanfro onde vai encaixar a engrenagem da bomba de vácuo para ser acionada. Está sem o volante, a gente consegue só ver os parafusos lá no virabrequim, aqui a traseira do virabrequim. É o retentor traseiro aqui do virabrequim. Está aí. É um motor que tem um bloco bem reforçado, a gente consegue ver pelo desenho do bloco que é um bloco bem forte. Esses motores, eles por ser 2.0, eles têm muita semelhança com os AP de bloco alto, o pessoal fala bloco alto. Esses motores aqui, eles têm aquela biela de 144 milímetros, então eles têm muita semelhança no diâmetro e curso com os AP bloco alto. Então muitos preparadores acabam usando peças desses motores da Amarok por serem bem mais reforçados em motores AP, para prepararem eles, né, com turbo e muita potência, né. Aqui atrás não dá para ver direito, mas é onde vem aquele cavalete traseiro de retorno de água que eu falei, fica aqui. E nesse cavalete que vem o termômetro que mede, né, o sensor de temperatura que mede a temperatura do arrefecimento desses motores. Aqui onde coloca o óleo, né, aqui é aquele respiro que eu falei. Aqui onde vai a bomba de alta pressão de diesel, a gente vai ver isso melhor em outra foto. Ó, a mangueira está com a haste, né, de verificar o nível de óleo, que é a vareta, né, instalada. Então tá aí o motor olhando ele por trás. O coletor de admissão de plástico, que eu falei, aqui onde vai o acelerador eletrônico, aquela borboleta gerenciada pelo computador do motor. Então aqui está os orifícios redondos embaixo, os ovalados quadrados em cima. E não dá para ver, né, mas o EGR ele entra mais ou menos aqui. Tem aquela tubulação aqui na lateral, ela sai e entra aqui na lateral aqui desse coletor plástico. Então tá aí como que é o coletor da Amarok em plástico, né? O motor olhando ele por cima, ó, lembra que eu falei que os bicos, cada dois bicos é uma chapinha de pressão que prende eles aqui com um parafuso, ó, e aqui mais dois, né? É um motor novo, ele está todo lacrado aqui onde entra a tubulação de diesel, né, para não entrar sujeira, tanto no retorno quanto na entrada. A gente consegue ver bem o respiro, né, o caminho que faz os gases aqui. Todo motor turbo precisa de um sistema de respiro bem avançado para separar o vapor do óleo, porque a pressão positiva dentro do motor é maior que o motor aspirado, né, o motor turbo. Por melhor que sejam as vedações ali dos anéis com a camisa, né, com o brunimento dos cilindros, acaba passando um pouco para baixo. Então tem uma ventilação maior, e essa ventilação maior acaba jogando muito óleo no respiro. E se não tiver um sistema como esse aqui, aqui dentro a gente não consegue ver, mas tem várias galerias para separar, o motor acaba tendo um consumo de óleo excessivo, né, que acaba jogando de volta
na turbina, né? Pelaquela mangueira que liga o respiro na boca da turbina. Esse motor é aqui, que sai aquela mangueira. Ela vem aqui e vai lá na mangueira que vem do filtro de ar e entra na turbina. Então tá aí. Aqui tem uma válvula PCV, né? Que faz o controle, né? Aqui vem um tampão. Então tá aí. A tampa de abastecimento. Como que é por cima, né? O motor, né? Como que é por cima. Aqui você tem um motor sujo, usado, mas dá pra gente ver melhor a traseira dele, né? Ó por onde passa os gases do EGR, né? O EGR ele fica aqui em cima do coletor de escapamento. Depois de resfriar os gases, ele entra aqui dentro do cabeçote por uma mangueira aqui. É um tubo, ele é parafusado aqui, entra aqui. E vai lá pelaquela outra boca que está do outro lado que liga no coletor de admissão. Aqui a gente consegue ver onde vai o cavalete traseiro do motor de retorno de água, que retorna lá para o cavalete lateral da válvula termostática, que depois retorna para o radiador. Tem retorno lá na frente, também no cabeçote de água, como eu mostrei naquele tubinho. Aqui atrás é onde vai a bomba de vácuo. E aqui vai um tampãozinho de plástico preto aqui. Aqui a gente tem um sensor, não sei, deve ser sensor de pressão de óleo, mas não sei, estou chutando. Aqui é a parte de escapamento, os prisioneiros, né? Aqui mais em cima a tampa. A tampa. Aqui a gente consegue ver a pegada de óleo da turbina. No motor biturbo você precisa de 2 pegadas de óleo pressurizado, uma para cada turbina, e também 2 retornos de óleo das 2 turbinas de volta para o cárter. Então repara que aqui você tem um único parafuso, né, com as 2 pegadas de óleo da turbina. Esse aqui vai para uma turbina, esse aqui vai para outra turbina. Então as 2 turbinas pegam de um único ponto, né? Interessante, né? Essa peça aqui, ela vai parafusada na dianteira do motor, no bloco, na lateral da admissão, e ela contém várias peças. Aqui em cima é a bomba de alta pressão de diesel. Essa aqui é a bomba de alta, deixa eu tentar puxar aqui. Isso aqui não some. Deixa eu ver. É a bomba de alta pressão de diesel, essa aqui. Ela é tocada pela correia dentada, essa aqui é a engrenagem dela, aqui atrás, ela está aqui atrás, presa nessa peça aqui, né? Isso aqui é um suporte, né? Um suporte bem grande de alumínio que contém várias peças. A mais aqui em cima é a bomba de alta. Então ela está aqui, ó, onde vem as tubulações de diesel. Mais embaixo a gente tem aquele tensor da polivia de mola. Mais lá embaixo a gente tem um rolamento guia da correia. Aqui é onde vai preso a bomba hidráulica. Mais lá embaixo onde vai preso o alternador, o compressor do ar-condicionado. E aqui nesse espaço onde vai o alternador. Então essa peça ela é toda parafusada ali na lateral do bloco dianteiro da lateral da admissão e contém todas essas peças, né? Alternador, bomba hidráulica, compressor do ar-condicionado e bomba de alta pressão de diesel. Fora o tensor e um rolamento guia. Então é uma peça bem grande, né? Que ocupa toda a lateral esquerda do motor olhando de frente. Um virabrequim de aço forjado, muito forte. Como eu falei, esse motor é 2.0, tem 180 cavalos, mais 40 kg de torque, tem por volta de 43, 44 kg de torque. Esse motor ele tem um problema nessa parte, que é a transmissão. Esses motores eles sempre vêm junto com uma transmissão ZF de 8 marchas, é a 8HP45. Esse 45 quer dizer quanto torque que essa transmissão aguenta. Ele é 450 Nm de torque máximo. Então, esse motor está limitado pela transmissão. Então, o grupo Volkswagen deixou a potência e o torque dele, principalmente o torque, muito próximo do torque máximo. Ele tem por volta de 43, 44 kg de torque. A transmissão aguenta 45, 46, então está bem ali no limite, né? Então esse motor ele está limitado pela transmissão. Muita gente acha que é a mesma transmissão da Amarok V6 e não é.
As duas Amarok usam uma ZF de 8 marchas, só que a da V6 é uma 8HP 70 XHIS, que ela aguenta 650 Nm de torque, então é bem mais. O da Amarok V6 é outra caixa, mas ambas são ZF de 8 marchas. Então a Amarok 4 cilindros ela tem esse limitante da transmissão. Então aqui você tem um virabrequim, como eu falei, de aço forjado muito forte. O pessoal que prepara motores AP, como eu falei, de bloco longo, acaba usando esse virabrequim. Eles estão comprando esse virabrequim da Amarok, porque ele é muito forte, para usar nos APs preparados. Então é bem comum você ver esse virabrequim rodando em carro preparado, né? Carro a gasolina, álcool aqui no Brasil. Outra opção que o pessoal dos preparados usava era o virabrequim do Jetta, né? do ZA888, também isso é muito forte. Só que esse aqui é mais, né? Então eles estão usando mais esse aqui da Amarok. Aqui na frente vai uma engrenagem presa aqui, que é a engrenagem que toca a bomba de óleo. Esse motor, a única coisa que não é tocada pela correia dentada é a bomba de óleo. Então tem uma engrenagem que vai aqui que toca a bomba de óleo. Aqui a gente consegue ver a disposição dos contrapesos, né? Ele é flat, né? Ele é alinhado, os contrapesos, dois estão para cá, para cima aqui, e dois estão para baixo. Então eles têm uma geometria alinhada, né? Então ele é um cabeçote todo alinhado, né? Se você passar uma linha pelo meio dele, tudo que tem de um lado vai ter a mesma coisa de outro, né? Mesma quantidade de massa, vamos pensar. Então ele é um virabrequim bem alinhado, bem flat, né? Lá atrás é onde vai preso o volante do motor. Então tá aí. Essa biela aqui, vamos supor, e essa, elas são contrabalanceadas por esse contrapeso aqui e esse. Ele não tem contrapeso nessa parte e nem nessa parte. Existem virabrequins que tem contrapeso aqui, aqui, aqui e aqui também. Por que esse aqui não tem, já que é um virabrequim de motor diesel e tem que ser muito forte? Alívio de peso. A engenharia ela tenta fazer as peças móveis do motor o mais leve possível. Então ele tem que fazer uma peça resistente, durável e leve ao mesmo tempo. Então eles tentam tirar onde eles conseguem. Uma solução que a engenharia conseguiu é eliminar este contrapeso aqui e este aqui. Então eles eliminaram 4 contrapesos. Lógico que fazendo isso, esses contrapesos que sobraram, eles precisaram ser maiores. Mas mesmo assim, quando faz a conta, ainda ele fica mais leve que a solução que eu falei anterior. Então tá aí o virabrequim. Vamos ver. De novo uma foto do virabrequim olhando de frente. Agora ele está com a engrenagem da bomba de óleo. Tá com a engrenagem. Olha aí como que é a engrenagem. E aqui na frente é onde vai aquela polia da correia dentada e depois a outra polia da Poli V. Então essa é a dianteira do virabrequim. Aqui dá até para ver o processo de forja, né? Os virabrequins, quando eles são forjados, eles acabam ficando com esse ressalto aqui e aqui, ó, porque a prensa, quando vai forjar o tarugo de aço, né? O tarugo de aço ele vem aquecido, quente, de um forno, ele é colocado numa prensa e vem uma prensa hidráulica de não sei quantas toneladas e aperta ele, prensa ele, só que ela não consegue prensar de uma única vez, ela prensa em 2 etapas. Então primeiro ela prensa, vamos pensar que a gente divide esse virabrequim no meio aqui. Primeiro ela prensa uma parte, a parte de baixo, depois vem uma máquina, vira o virabrequim 180 graus, e aí a prensa de novo numa outra forma, e aí dá o formato dele, e aí acaba sobrando aqui no meio um material que depois é retirado, e nesse retirar acaba ficando essa ressalto aqui dessa emenda aqui, onde foi prensado em 2 etapas. Então você bate o olho aqui, essas emendas, você vê que ele é forjado, né? O processo de forja é bem interessante, né? Eu gosto de ver. Tem outro tipo de virabrequim forjado, né? Sem ser por forja. Ele também é forjado, né? Mas ele é de outra forma, ele não é prensado, que é os billet, né? Você pega um tarugo de aço forjado, só que aí você, em vez de prensar ele numa prensa para ter o formato que você quer, como é o caso desse daqui, você manda aquele tarugo forjado de aço para uma máquina CNC.
e ela usina ele no formato que você quer. É o que o pessoal chama de billet. Ele é superior a esse virabrequim forjado por causa do alinhamento da granulação do material. O aço ele tem uma granulação e quanto mais alinhado for essa granulação, claro, a gente tem que olhar isso num microscópio para conseguir ver, mas quanto mais alinhado for isso, melhor é a resistência desse material à quebra, né? Então o melhor que existe é o billet, né? Porque no processo de forja acaba bagunçando um pouco a granulação do aço. O pior é o fundido, né? O fundido é aquele que vem o material aço fundido e joga numa forma lá ali com uma resina de areia e aí enche aquela forma de aço, espera esfriar e aí tira ali tá o virabrequim ali. Aquele é o pior porque a granulação do aço ela vem toda bagunçada nesse sistema. Então pode ter vários pontos de quebra ali. Mas claro, para o motor aspirado funciona muito bem. E por que então que a engenharia não usa só billet de CNC? É tudo uma questão de custo e capacidade de produção, né? Um virabrequim fundido, você consegue fabricar não sei quantos mil lá por mês. Um forjado, você também consegue fabricar não sei quantos mil por mês. Um de CNC, para você conseguir a mesma produção, você teria que ter um custo elevadíssimo, teria que ter várias máquinas, porque demora muito para fazer uma única peça. Então é tudo uma questão de custo, né? E como a montadora vai colocar milhares dessas peças no mercado, tanto de venda depois de reposição, então ela tem que pensar em tudo isso, né? Então, por isso que ainda existe muitos virabrequins fundidos, e não só de aço, tem virabrequim de ferro fundido, que é ainda pior, né? Então, pior que eu estou falando assim é entre aspas, né? Em relação à capacidade, né? de aguentar pancada, né? Então tá aí o virabrequim da Amarok, excelente virabrequim. Como eu falei, um virabrequim usado pelos preparadores aqui no Brasil. Isso aqui é a gaiola, o cabeçote da Amarok, os dois comandos lá em cima, eles são presos, né, por gaiola, os mancais fixos dos comandos estão nesta gaiola, tá vendo? Você tem um mancal fixo aqui, um mancal fixo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, e aqui é o outro. Tá vendo? Esse aqui a gente olha, são duas, mas no motor só tem uma gaiola. A gente olha uma por baixo e uma por cima. Então tá aí. A Volkswagen, o grupo Volkswagen gosta de usar essa solução de gaiola e tem motores que ele usa a própria tampa das válvulas como sendo essa gaiola. Então tá aí a gaiola desses motores. E repara, ó, não sei se eu vou conseguir ver, que tem um chanfro aqui, um caminho para o óleo passar para lubrificar o mancal do comando, tá vendo? Aqui onde vai um retentor, né? Aquele retentor, né? Vai aqui. E aqui tem um chanfro para passagem de óleo. Todos eles têm para lubrificar, ó, para lubrificar o mancal do comando. Os pistões de aço, pistões até conservadores no seu desenho. Esse motor ele já não é tão novo, ele é lá de 2010, né? Eu não sei certo quando eles começaram a ser produzidos, mas aqui no Brasil ele chegou em 2012. Mas está aí. Esse ressalto no pistão aqui é onde entra o jet cooler, né? O jet cooler é aquele injetor de óleo que fica lá embaixo do bloco, que joga óleo aqui embaixo do pistão para refrigerar ele. Então ele precisa dessa galeria aqui no pistão para entrar aqui dentro, né? Então para o pistão não pegar nele. Então o pistão tem esse ressalto aqui do jet cooler. Material para redução de atrito com a camisa, né? Para não agredir ali o brunimento da camisa ou a lateral do cilindro, né? Tem motor que não tem camisa, que é o caso desse aqui. A bucha do pino, o pino, a trava, 3 anéis, 2 de compressão, um raspador, um pistão bem comum, né? Aquele primeiro anel com a lateral reforçada para diminuir desgaste, né? Para ele não ficar batendo. Câmara de combustão no pistão, motor diesel, injeção direta, que tem aquele cabeçote plano. A câmara de combustão fica no pistão, taxa de compressão de 16 para 1, uma taxa baixa. Mas como esses motores têm uma pressão de turbo alta, então precisa ter essa taxa mais baixa, mesmo tendo injeção eletrônica e tudo mais, de alta pressão e tudo mais. Então tá aí os pistões.
dos motores. Tem seta, né, indicando a posição de montagem, né, para frente do motor. Deixa eu ver se a gente dá para ver algum outro detalhe. Câmara de combustão central no pistão, né, já é assim há muito tempo. Bielas do tipo I, né, é muito raro você ver um motor com biela do tipo H de fabricação em massa, né, de montadora, né, a esmagadora maioria do tipo I, aqui é do tipo I mesmo. Ela é um pouco mais, vamos dizer assim, fraca em alguns pontos em relação a H, mas dá conta do recado para a potência que eles querem e tá aí. Olha como a capa é reforçada nessa parte aqui, ó. Tá vendo que não é lisinho aqui, tem um reforço de material aqui, de aço, na capa da biela. Então é uma biela, mesmo sendo I, bem reforçada. Lá tem a bucha da biela lá em cima, ela é do tipo trapezoidal aqui na ponta, onde vai o pino. Esse é uma geometria que eles usam para o pistão ser mais reforçado, né? Onde a biela tem menos material, aqui no pistão é o contrário, tem mais material, então ele é mais forte. Então tá aí a biela. Bielas bem fortes também para aguentar a pressão do motor. O motor turbo, ele tem muito mais pressão, né, na compressão do que um motor aspirado, e ainda mais sendo diesel. O diesel ele já tem uma taxa de compressão bem maior que os motores de ciclo Otto, e aí você ainda turbina ele, então aumenta mais ainda, então as peças móveis precisam ser bem reforçadas. Aqui você tem as buchas das bielas. Então você vê as buchas de aço, você vê que lá dentro tem um material de sacrifício, como são das bronzinas, e você vê que tem galerias, chanfros de óleo para passar o óleo. Você vê que tem um buraco para onde entra o óleo, e lá dentro você tem caminhos, tem caminhos para o óleo passar lá e lubrificar o pino do pistão. Então olha o cuidado, né, com a lubrificação desse motor, né? A lubrificação desse motor é muito importante, que é um motor pequeno com muita potência e torque, né? Então tá aí as buchas das bielas. A correia dentada, né, que eu já tinha falado lá atrás, mas como que ela é. Aqui é um motor que está passando por uma manutenção de troca da correia, então ele está com os pinos travas do comando. Ó. Esse pino trava a polia da bomba de alta. Ó. Esse outro pininho aqui trava a polia do comando de escapamento. E aqui embaixo, deixa eu mostrar aqui, ó, tem essa ferramenta aqui travando a polia do virabrequim. Então essas três ferramentas, elas travam essas três polias, a do virabrequim, a do comando e da bomba de alta. Isso já é só o que é necessário para trocar a correia dentada deste motor. E aí você normalmente troca o esticador, né, o tensor. Você pode trocar esse rolamento também, né? O interessante é trocar todos os rolamentos. Você tem um rolo guia aqui, você tem um rolo guia aqui e esse grandão aqui. E a bomba de água também. Isso aqui é a bomba de água que é tocada pela correia dentada. Então você vai trocar a correia dentada, já troca tudo, né? É caro, né? Ainda mais se for original. É bem caro. Então você já toca os três rolamentos, a bomba de água e o tensor, fora a correia. Então essa correia, repara, você tem essas ferramentas, esses pinos que eu falei, e você tem 3 parafusos em cada polia aqui, tá vendo? Você tem 3 aqui e 3 aqui. São polias reguláveis, né? Polias reguláveis. Então para trocar a correia, primeiro você coloca as ferramentas, depois você vem aqui, solta esses parafusos aqui para as polias. Não, primeiro você solta antes de pôr os pinos. Você solta, tal. Aqui você trava ele na posição correta, né, do primeiro cilindro em PMS. E aí você troca. O problema, aí você mesmo estando com os pinos aqui, o problema é que na hora que você vai pôr a correia nova, você põe os rolamentos e o tensor, na hora que você vai tensionar esse tensor aqui, a correia estica. Na hora que você vai colocar ele nessa posição aqui, tá vendo? O tensor ele tem uma posição correta de funcionamento aqui, tem até um buraquinho aqui onde essa seta aqui tem que casar aqui. Só que quando você vai pôr essa seta ela fica por aqui, assim, na hora que você vai puxar ela aqui, a correia estica. E nessa esticar a correia, essas polias aqui, essas duas, elas mexem, elas giram. E aí você acaba tirando o motor de ponta. Pouquinho, mas tira. Então por isso que ela tem esses parafusos aqui para regular neste momento de tensionamento. Então você tensiona a correia, aperta, aí você vem aqui e regula as polias novamente para o lugar correto. Aí você tira os pinos,
dá uma volta no virabrequim lá para distribuir a tensão da correia no sistema e checa novamente se os pinos estão entrando. Se os pinos estiver entrando com facilidade, está tudo certo. Se o pino estiver entrando enroscando, tem que soltar os parafusos. Por exemplo, se essa aqui está bom, mas essa aqui está entrando enroscando, solta o parafuso e faz aquela regulagem fina do sistema. Então, é para isso que servem esses 3 parafusinhos nessas polias. É para fazer uma regulagem fina no momento de tensionamento da correia, num momento de troca. Então é isso. Reparem que aqui a gente tem uma bomba de água elétrica aqui na lateral. Então você tem a bomba de água do principal do motor, tocada pela correia dentada, e aqui a gente tem uma bomba de água elétrica. Esse motor tem 2 bombas de água elétricas auxiliares à bomba principal. Isso é muito estranho, né? Parece que esse motor ele foi evoluindo com o tempo, esse bloco, e chegou num ponto que a bomba de água dele não dava conta de circular o que precisava para ele funcionar sem aquecimento. Motores diesel eles esquentam bem mais que motores Otto, né, de ciclo Otto. Ainda mais esse motor, que é um motor pequeno, de baixa cilindrada, com muita potência inserida nele, né, então ele deve gerar muito calor. Então uma solução da engenharia foi adaptar 2 bombas externas elétricas para auxiliar a bomba principal do motor. Uma delas é essa aqui. Vocês vai ter outra que fica do lado da bateria aqui, uma bem maior, essa aqui é menor até. O pessoal chama isso aqui de bomba 2, aquela lá de bomba 1, auxiliar 1, auxiliar 2. A 1 é bem maior. Essa 2 aqui ela é menor, por quê? Essa 2 ela é responsável por mandar água para o EGR. Sabe aquele radiadorzinho do EGR? Então ela que manda água para ele. Então, naquela mangueira que retorna a água do radiador, essa mangueira do radiador ela passa aqui embaixo do motor, aqui na frente aqui, e vai lá para aquela lateral ali do cavalete da válvula termostática. E nessa mangueira que retorna do radiador a água fria aqui embaixo, tem uma derivação, uma mangueira de uma derivação, e vem aqui para essa bomba elétrica. Aí essa bomba elétrica manda por essa mangueira, e essa mangueira manda lá para o radiador do EGR para resfriar os gases de escapamento que estão passando por lá. Aí depois lá no EGR tem outra mangueira que retorna lá atrás para o sistema de retorno. Esse motor ele tem 3 sistemas de retorno de água para o radiador, e tem que tomar muito cuidado nesses sistemas de retorno porque eles têm redutores internos nas mangueiras. Isso é ponto de aquecimento desses motores quando eles começam a ficar mais usados. Muita gente no Brasil não usa aditivo, acaba usando água mesmo, então a ferrugem acaba entupindo esses redutores que estão dentro dessas mangueiras, entupiu aí, para de retornar água para o radiador, parou de retornar, esquenta. Então, primeiro ponto, esses motores não aceitam água pura, tem que colocar aditivo. Eu já ouvi casos que mesmo usando aditivo entupiu esses redutores, então o que os mecânicos acabam fazendo com esses redutores? Tiram. Tem 3 redutores, eles tiram esses redutores. Ficam naquelas mangueirinhas de retorno fino. Uma delas, inclusive, é aqui na frente. Aqui. Depois eu vou mostrar em outra foto a mangueira onde ficam esses redutores. Então, os mecânicos acabam tirando esses redutores. Por que existem esses redutores? Para manter a pressão no sistema elevada. A engenharia calculou isso. Ela não colocou aqueles redutores lá por acaso. Né? Quero colocar um redutor. Não. Ela falou assim, com o redutor a pressão fica mais alta, a troca térmica melhora, enfim. Tem um motivo dele estar lá, mas enfim, acaba tirando e o motor acaba trabalhando na temperatura ideal e isso é o que importa. Repare que tem um sensor aqui, é um sensor de fase do comando, ó. Tá vendo? Ele está aqui dentro da capa, a fiação dele aqui e o sensorzinho aqui preso. Então o sensor de fase fica aqui dentro do sistema de correia dentada da Amarok. Ó, o alternador, né? Preso, aquela peça que eu mostrei, né? Fica preso aqui na lateral, o alternador ali preso nela, né? Esse motor tem muito sensor, um sensor de ar, de temperatura de água, o fluxo de água, né? Acho que é de fluxo esse sensor, falar quanta água essa bombinha está mandando. Essa bombinha ela é pilotada pelo computador do motor. As 2 elétricas auxiliares, elas são pilotadas. O computador tem um sensor que vai nessas bombas, a Indisa que fabrica essas bombas, e eu acho que é a Indisa. E aí o computador sabe qual que é o fluxo que está passando aqui. Vê um sensor e fala, está passando tantos por cento
a bombinha está mandando tantos por cento, então ele consegue aumentar ou diminuir. Então esse motor ele é um pesadelo nesse ponto. Ele tem muitos sensores. O chicote de injeção eletrônica tem muito fio, tem muita mangueira de água. Como eu falei, mangueirinhas com redutores internos, cheios de pontos para dar problema. Tem 2 cavaletes plásticos de retorno, fora aquelas mangueiras que levam o ar quente, né, a água para aquele radiador de ar quente do painel. Tem mangueira levando lá para o vaso de expansão. Tem mangueiras de vácuo, né, o sistema tem vários atuadores a vácuo nesse motor. Então é um pesadelo este motor, olhando para ele assim, neste ponto. Olha o que eu falei, olha para isso, a quantidade de fio, mangueira, tubo. Eu olho para isso e falo, meu Deus do céu, o que é isso? Aí você vai olhando, isso é para isso é para isso, aquilo é para isso, mas mesmo assim, nossa senhora, né? Olha aquela mangueirinha de retorno, uma delas, né, são 3, ó, o redutor fica dentro dela. Eu não sei onde vai estar, vamos pensar que está aqui. Tem uma pecinha metálica aqui dentro que ela restringe o retorno da água pro radiador. Aqui não é o radiador, é uma outra mangueira que passa aqui, que passa aqui e leva lá pro radiador. Mas tem 3, né? Essa aqui é uma delas, né? Que é a que é mais fácil de ver. As outras estão lá para trás, fica lá atrás do motor, então é difícil de ver. É um pedaço de uma aqui. Essa aqui retorna a água lá pro vaso de expansão, né? Essa aqui, em algum ponto dela aqui, tem um redutor. O outro está aqui e tem uma outra lá que também tem. A mangueirinha que sobe de água para o EGR, né, lá da bomba elétrica, um atuador a vácuo aqui. Essa aqui é a tubulação que traz, o filtro de ar está aqui. Essa é a tubulação que traz o ar para a boca da primeira turbina, da turbina grande. Sensor de quanto ar está entrando para o motor, para falar para o computador, né? Então está aqui. Vamos, a capa da correia dentada aqui, ó, a mangueira retornando água para o radiador aqui, ó, ela tem uma derivação nela aqui que desce lá para baixo, né? Então mangueira, fio e tubo não falta nesse motor. Aqui não dá para ver, mas a outra bomba auxiliar fica bem aqui do lado da bateria aqui embaixo. A gente consegue só ver mangueira entrando e saindo, ó, tá vendo? A mangueira aqui tá indo tudo lá para ela. É uma mangueira que leva e uma que retorna. Então tá aí o motor da Amarok. Esse aqui é o cofre de uma Amarok. O sistema biturbo, né? Quando tem 2 turbinas, esse aqui é o sistema. Essa aqui é a turbina grande. Você repara que ela pressuriza direto aqui pro tubo que vai aqui vai a mangueira que leva para o intercooler. Então aqui vem uma mangueira que leva para o intercooler, é uma peça plástica. Vem presa uma mangueira aqui. Essa turbina grande, ela tem acesso, a pressurização dela tem acesso direto ao intercooler, ó. Não tem restrição nenhuma. Então a turbina grande, ela não joga na turbina pequena a pressão, ela passa direto lá para o intercooler. E aí a pegada de ar, aqui é a turbina pequena. A pegada de ar da turbina pequena é uma derivação que tem nessa tubulação da turbina grande, por onde ela manda a pressurização, tem uma derivação. Então a turbina pequena pega o ar dessa derivação e pressuriza aqui de novo para essa peça aqui onde vai a mangueira do intercooler. Então a pressurização da turbina grande e da turbina pequena não interfere uma na outra. Uma não alimenta a outra. Existem sistemas compound, né, biturbo, onde um turbo alimenta o outro turbo. Aqui não é o caso. Não é o caso na pressurização. Na caixa quente, na turbina, tem uma situação que isso acontece aqui. Mas na pressurização não. Na parte do compressor não. Então aqui você tem a válvula wastegate mecânica. E esse aqui, ele não tem controle wastegate nem atuadores. Esse atuador aqui, ele vai atuar o coletor de escapamento. Aqui no coletor de escapamento tem tipo uma borboleta aqui que abre ou não a passagem dos gases de escapamento para a turbina pequena. Então a turbina pequena ela não funciona o tempo todo, só a turbina grande. A turbina grande ela está o tempo todo funcionando. A pequena não. A pequena ela é acionada por esse atuador. E repare como que é um atuador grande. Ele é atuado a vácuo, gerenciado pelo computador do motor. É um atuador bem parrudo porque ele precisa movimentar essa válvula que fica no escapamento e a pressão no escapamento é bem grande.
Então precisa ter muita força essa válvula para conseguir atuar uma borboleta lá no escapamento. Por isso que ela é grandona desse jeito. Então tá aí, o turbo pequeno, ele não funciona o tempo todo. Normalmente o turbo pequeno ele só funciona em baixas rotações. Você está na marcha lenta, colocar o motor, o carro, né, a Amarok em movimento, a turbina pequena funciona junto com a grande. É aí que ela funciona, né, para diminuir o lag, né, do motor turbo. Então esse motor dificilmente ele vai ter lag, por ter esse sistema biturbo. Então a turbina pequena pega embaixo, vai até umas média rotação, e aí esse atuador fecha a passagem para o turbo pequeno dos gases de escapamento, e aí só funciona a grande, só alimenta a grande, e aí de médias para altas só a grande funciona. Então é assim que funciona o sistema biturbo da Amarok. Bastante tubulação, né? Só que fica tudo junto ali, bem compactado, né? Eu não sei, deixa eu ver se dá para ver aqui quem fabrica. Normalmente é a Borg Warner que fabrica para eles, mas eu não tenho certeza, porque tá bem ruim a foto. Vamos ver se aparece melhor em outra foto. O sistema olhando de um outro ângulo, a gente consegue ver parte do coletor de escapamento de ferro fundido. Esse coletor para cima vai a turbina grande, para baixo ele tem uma derivação para a turbina pequena. Então esse coletor ele tem uma derivação dentro dele. Como eu falei, ele está colocado na lateral do motor e ele joga para cima a derivação para a turbina grande e para baixo para a turbina pequena. Só que aqui nessa foto a gente não consegue ver muito bem. Aqui onde vai o wastegate, ó, aqui é o acionamento do wastegate da turbina grande, e lá embaixo a turbininha pequena. Outro ângulo. Aqui a parte que dá para ver, né, a derivação do coletor. Então esse aqui é o coletor de escapamento. Aqui é a saída do GR, aqui é a entrada dos dutos das válvulas de escapamento. Esse motor, cada cilindro tem o seu duto de escapamento, né? Então são 4 dutos, então são 4 bocas aqui no coletor, leva aqui, aí chega aqui e tem uma derivação. Então para cima ele alimenta a turbina grande e para baixo ele vai alimentar a turbina pequena e a turbina pequena retorna também alimentando a turbina grande. Então quando a turbina pequena está acionada, está funcionando, quando a passagem dos gases está liberada para ela também alimenta a turbina grande, como é um sistema compound tradicional. A pequena alimentando a grande ou a grande a pequena. Mas quando a passagem dos gases para ela está fechada, aí só a turbina grande funciona. Então tá aí. Isso aqui é uma mangueira de retorno de óleo aqui, ó, da turbina grande, desce aqui. Da pequena tá sem, mas tem uma tampinha vermelha aqui, mas também retorna aqui na lateral. Então tem 2 retornos de óleo e 2 pegadas de óleo essas turbinas. Elas não são refrigeradas pela água do sistema, é só por óleo. Deixa eu ver se dá para ver alguma coisa aqui no zoom. Tá aí, 2 turbos, né? Um para baixo e um para cima. O grande para cima, o pequeno para baixo. Então a sacada está no coletor, né, de escapamento, ele que faz essa distribuição. Os bicos injetores bem compridos, né, porque o cabeçote, eles vão lá dentro da câmara de combustão, esse cabeçote ele é bem alto, né, é aquele tipo de cabeçote que tem balanceiros roletados, com tuchos hidráulicos, né, com aquele formato de gangorra, né, então eles são um pouco mais altos que os cabeçotes tradicionais que não tem esse sistema. Então o bico precisa ser bem comprido, né, para atravessar todo esse cabeçote. Então tá aí os bicos. Aqui na cabeça aqui em cima é onde entra a tubulação trazendo o diesel pressurizado e o retorno é aqui pela lateral. Aqui entra, aí aqui é onde vai o sistema de gerenciamento com o chicote do computador entra aqui, tá lá do outro lado, né, onde entra o chicote, que é o gerenciamento. Aqui deve ter aquele sistema piezoelétrico. E aqui na lateral é o retorno, então vai rosqueado aqui a tubulação de retorno dos bicos. Então tá aí os bicos injetores. O intercooler ar-ar, hoje em dia não é uma tradição, está mudando isso, né? Está começando a usar intercooler ar-água, mas nessa época ainda era ar-ar, caixas do intercooler em plástico, né? O grupo Volkswagen adora usar plástico em tudo, né? Até nos radiadores eles usam, nas caixas dos radiadores. Então tá aí, de um lado entra o ar quente pressurizado dos turbos, é refrigerado pelas colmeias de alumínio no radiador,
está lá na frente da caminhonete, na frente do radiador da caminhonete, e aí retorna aqui pela outra boca lá para o coletor de admissão. Aqui um single turbo, né? A Amarok também tem a versão com turbo só, né? Então o que muda? Muda o coletor, né? O coletor agora ele é só um fluxo, né? E a caixa quente da turbina faz parte do coletor, né? Então é tudo uma peça só integrada, é uma turbina só que ela tem um atuador também gerenciado pelo computador do motor que atua na válvula wastegate dela. E aí desce aqui, né, a parte do compressor para essa peça plástica igual o outro, lá onde vem a mangueira do intercooler. E aqui onde vai parafusar do escapamento, que vai lá para o catalisador. Olha o chicote onde vem o gerenciamento dessa válvula wastegate aqui, desse atuador. Então tá aí o sistema de um turbo só da Amarok, né? Então as Amarok com turbo só, elas mudam em algumas peças em relação a biturbo. A gente já viu lá numa das primeiras fotos que o cárter muda, né? A Amarok de um turbo só não tem sensor de nível de óleo no cárter, né? Então tá aí, o turbo muda também. Aqui um coletor de escapamento de uma biturbo, onde tem aquela divisão dentro dele, né? Aqui é o orifício onde alimenta somente a turbina grande, e lá dentro tem a derivação que desce para a turbina pequena. A carcaça da turbina pequena faz parte do coletor, e aí dela sobe, quando ela está funcionando, para esse outro orifício meio ovalado, para tocar também a turbina grande. Então, ora a turbina grande está sendo tocada somente pelo motor, e tem hora que é pelo motor e pela turbina pequena. Então tá aí como que é, onde vai a flange aqui, né, da carcaça quente da turbina grande. Aqui é a derivação do EGR, né? A recirculação dos gases pega daqui, aqui vem um tubo que sobe lá para o EGR, para o radiador do EGR, né, para ser refrigerado. Então tá aí, um coletor de ferro fundido, né, aqui os prisioneiros, onde vai o turbo de cima, né, o grande. É um coletor bem interessante, né? Ele contém a carcaça quente da turbina pequena, ele tem essas derivações, ele tem uma borboleta dentro dele para direcionar ou não os gases para a turbina pequena. Atuado, né, pelo aquele atuador gerenciado pelo computador do motor, atuado a vácuo, né? É bastante coisa nesse motor, né? Aqui a gente consegue ver bem esse sistema, ó. O coletor com os orifícios do escapamento, né, das válvulas de escape. Ó, o atuador que eu falei, ele atuando no coletor, ó. Deixa eu dar o zoom aqui. Então tá aqui. Aqui dentro tem a válvula que restringe a passagem para o turbo de baixo. Então se essa válvula está fechada, só o turbo de cima está funcionando. Se ela está aberta, o turbo de baixo funciona junto com o turbo de cima. Então é bem interessante esse sistema, né? Então a turbina pequena funciona embaixo e a grande em média e alta. Então tá aí onde fica. Infelizmente a gente não consegue ver lá dentro aqui na foto, né? Como que é. Mas tá aí o sistema biturbo, né? Ele é um pouco mais complexo, né? Um comando. Esse aqui é um comando de escapamento. Eu sei pela engrenagem aqui de trás que ela é um pouquinho mais estreita. A de admissão ela é um pouquinho mais larga. Mas tá aí os lobes, né? 2 válvulas por cilindro. Os mancais fixos, né? Onde vai o mancal fixo. Até com o limitador aqui, ó. Aqui atrás. Que eu acho que é onde vem a tração, né? Então tem esse mancal com limitador aqui. Então tá aí. Aqui foi feito o downpipe, né? O pessoal chama de fez o downpipe. O que é? Tirar o catalisador. Essas caminhonetes têm aquele catalisador com DPF. Então o pessoal acaba tirando aquilo, coloca um tubo direto para fazer um barulho diferente, menos restrição. Quem acaba alterando os mapas que vêm originalmente no computador para gerenciar o motor, acaba alterando os parâmetros para ter mais potência. E aí acaba também tirando o catalisador para dar menos restrição no fluxo de gases, já que vai aumentar com o aumento da potência. Então aqui vai a primeira válvula lambda, né? A sonda lambda vai aqui, a primeira, aqui vai a segunda. Esses motores têm 2, né? Antes do catalisador e uma depois.
E esse sistema, quando tem DPF, tem um sensor de pressão também para saber se o DPF está entupido ou não, né? Então tem esse sensorzinho de pressão aqui. E quando você tira o DPF e o catalisador, você tem que manter esse sistema, senão a injeção eletrônica fica maluca ou com uma luz acesa lá no painel. Então o pessoal acaba deixando um cano reto, mas tem que recolocar os sensores. O DPF, ele tem, até lá no painel da caminhonete, em algumas caminhonetes, né, um aviso se ele está entupido ou não, se precisa limpar ele ou não, né? Então é esse sensorzinho aqui que avisa, né, em alguns casos, que o DPF está sujo. Porque o DPF é um filtro de retenção mesmo. Dependendo do diâmetro da partícula que for passar por ele, ele retém. Então é um filtro de retenção, diferente do catalisador de oxidação, que ele só altera a composição da partícula que está passando por ele, né? Mas ela consegue passar. O DPF não. O DPF, algumas partículas são retidas por ele. Então, por isso que tem esse sensorzinho aqui. A gente consegue ver o EGR, né? Esse aqui é o radiador do EGR, que está aqui em cima do coletor de escapamento. O coletor de escapamento está aqui embaixo, em cima dele vem o EGR. Então, esse aqui é o radiador do EGR. Está vendo essa tubulação que é de água retornando lá para trás, no retorno do sistema de água do motor. Aqui é o de entrada, aquela bombinha elétrica que eu mostrei em outras fotos. A água entra por aqui e retorna por aqui. E aqui dentro está o radiador do EGR, por onde passam os gases do escapamento quente resfriando. E mais lá na frente está o controle do EGR, né? Tem uma válvula que parece muito uma borboleta de um acelerador, que no caso da Amarok é atuada a vácuo, gerenciada pelo computador, e ela libera ou não essa passagem de gases de volta lá para a admissão do motor. Chapa defletora na caixa quente da turbina, né, para atenuar calor, ó, chapa defletora aqui no escapamento atrás, proteção térmica aqui nessa tubulação de água. Então, por ser um motor bem compactado que gera muito calor, tem 2 turbos, então precisa bastante dessas chapas defletoras, né, para manter o calor onde ele pode ficar, né. Um cabeçote olhando ele por baixo, né, como eu falei, motores diesel, cabeçote plano, 4 válvulas por cilindro, bico ao centro, né, bico ao centro, né. Então tá aí, vela aquecedora. Você repara que eles não são alinhados, eles são meio rotacionados. É interessante, né? Eles são meio rotacionados, ó, as válvulas. As menorzinhas são de escapamento, as maiores de admissão, e elas não estão assim paralelas, né? Elas estão rotacionadas, um pouquinho rotacionadas, né? É interessante isso, né? Por que elas estão rotacionadas? Eu não sei. Eu sei que um duto, vamos pensar na admissão que cada válvula tem o seu duto, vai ter um duto mais comprido que o outro, nessa forma rotacionada, né? Melhora alguma coisa na admissão? Pode ser esse o motivo. Então tá aí o cabeçote, olhando ele por baixo, né, com as válvulas. Olhando ele por cima, agora o cabeçote está com o comando, né, esse aqui parece ser a dianteira, né, aonde vai aquela polia, né, da correia dentada aqui na frente, ó, um cabeçote alemão novinho, ó. Então aqui é aquele tubinho de retorno de água da dianteira, aqui ó, onde vai o coletor de admissão, aqui um prisioneiro onde vai o coletor de escapamento, tá com o retentor aqui, tá com os comandos instalados, a tampinha aqui, então tá aí, ó, tá com a gaiola, um cabeçote novo, né? Aqui a gente olhando o cabeçote por cima, olha a parte de trás dele, a ligação de um com o outro são engrenagens, na frente é só um que tem a polia dentada, né? A correia dentada só toca o de escapamento, e aí lá atrás o de escapamento toca o de admissão, e aí o de admissão ainda toca a bomba de vácuo. E repare que a engrenagem do coletor de admissão ela é bem mais larga que o de escapamento. Eu não sei porquê, mas eu já vi a Amarok que a engrenagem do coletor de escapamento é da mesma largura da engrenagem do coletor de admissão. Só que a de escapamento ela é bipartida. Ela é em 2 peças para tentar diminuir ruído. Lembra até os MWM Sprint com aquela polia trioval. Aquela engrenagem trioval, né, que eles têm lá atrás. Aqui eu já vi a Amarok com uma polia dessa, com uma engrenagem dessa, bipartida. Então essa aqui ela teria uma outra aqui junto com ela, dando tração nessa mais larga. Só que eu também já vi assim.
só com uma pequena, sem a outra parte. Então eu não sei qual que é a diferença. Se essa aqui é de 140 cavalos, vem sem a engrenagem bipartida, se é só vem na de 180, ou se foi uma evolução, né? Deu problema e a engenharia substituiu, deixou só a pequena, só uma só, menor. Eu não sei o motivo que existem esses dois casos, né? Mas tem os dois casos. Aqui a gente tem, ó, dá para ver o coletor de escapamento, que lá dentro, cada válvula também tem o seu duto, ó, mas eles se unem em um único duto aqui na saída do coletor, né, onde, né, do cabeçote, onde vai o coletor, né, então tá aí, ó. Aqui é o buraquinho onde entra o EGR, né, os gases do EGR, e aqui os do escapamento. Então aí como que é os dutos das válvulas de escapamento. Nesta lateral do cabeçote. O cabeçote olhando por trás, aqui, ó, tá vendo que eu falei? Essa engrenagem é mais larga que essa. Tem motores que tem duas engrenagens aqui, uma bem menorzinha aqui do lado, para tracionar a do comando de admissão. Mas não é o caso desse. Acho que foi uma evolução. Aqui vai uma tampinha plástica e aqui vai a bomba de vácuo. Olha lá, o comando ele é chanfrado lá, tá vendo? Aqui é onde vai alojado a engrenagem da bomba de vácuo. E lá embaixo é o retorno de água do cabeçote, tá vendo? Aqui é onde retorna a água num cavalete para o sistema. Então tá aí o cabeçote olhando por trás. O lado da admissão, né? Onde entra as velas aquecedoras. O coletor, né? O retorno de água lá da frente. Aqui a mangueira do EGR vem aqui, um tubinho do EGR vem aqui, que liga no coletor de admissão. Aqui a gente consegue ver bem a diferença das engrenagens, né? Como aquela é menorzinha. Tá sem a outra parte aqui, nitidamente a gente consegue ver, né? Então tá aí o cabeçote. Uma bomba de óleo. É uma bomba de óleo tocada pelaquela engrenagem que eu mostrei do virabrequim, uma foto passada. Aquela engrenagem, toca essa engrenagem aqui, que é uma engrenagem de ligação para essa aqui. Essa aqui toca a bomba de óleo, mas ela não toca diretamente a bomba de óleo. A bomba de óleo é isso aqui, que está o pescador aqui, tá vendo? Deixa eu dar um zoom alto. Tem um pescador aqui, isso aqui é a bomba de óleo. Então a engrenagem do virabrequim toca essa engrenagem de ligação, que toca essa engrenagem, que essa aqui vai tocar a bomba de óleo. Só que primeiro ela tem um eixo que ela vai lá para trás. E lá atrás tem aqueles eixos contrarrotantes que absorvem vibração do motor 4 cilindros. Motor 4 cilindros eles vibram, e motor 4 cilindros a diesel vibra mais ainda. Então precisa desses amortecedores de vibração para ele ficar mais liso. E menos vibração você ganha até durabilidade, né? Porque o virabrequim tem menos desgaste. E aí essa engrenagem tem um eixo que toca esse contrarrotante aqui, depois eles têm uma ligação entre eles por engrenagem também que toca esse outro, aí esse outro tem outro eixo que aí sim vem na bomba de óleo e toca a bomba de óleo. Então tá aí como que é o sistema da bomba de óleo. Isso aqui, toda essa peça é parafusada por baixo do bloco na dianteira do motor. Então por isso que o cárter na dianteira do motor ele é tão grande, é para abrigar também essa peça. Tem a Maroc que não tem essa peça, é uma bomba de óleo bem simples, ela também é tocada por engrenagem na frente do motor, só que ela não tem os eixos contrarrotantes. A de 140 cavalos não tem. Então outra diferença de 140 para 180 é na bomba de óleo. A de 140 a bomba de óleo é bem mais simples, é só uma engrenagem aqui tocando a bomba de óleo, uma engrenagem maior do que essas duas, ela é bem maior, da 140 é só a bomba de óleo. Não tem os contrapesos lá para absorver vibração. Então a Maroc de 140 cavalos ela tem bastante diferença, né, na parte do motor, né? Apesar de usar exatamente o mesmo motor. Aqui a gente consegue ver os contrapesos. Tá vendo? A engrenagem tem um eixo aqui que toca esse aqui. Aí lá dentro tem uma ligação entre eles, toca esse, aí vem aqui e toca a bomba de óleo. Ó a telinha do pescador ali, né? A Maroc ela tem o grupo Volkswagen teve um cuidado bem grande na parte de alimentação de óleo desse motor, porque esse motor ele não pode falhar nesse ponto, e também no arrefecimento. Então dois pontos que a gente vê claramente que a Volkswagen tomou bastante cuidado, foi na lubrificação e no arrefecimento. São dois sistemas que está bem dimensionado para esse motor, né? Aqui é o DPF, né, o catalisador, aqui é onde vem a turbina, né? A turbina liga aqui,
Aqui vem uma sonda lambda, aí entra no catalisador com o DPF, aqui é outra sonda e aqui é o sensor de pressão. E aí tem essa malha aqui que ela é maleável, né, para não ter um escapamento muito duro aqui na saída do motor, e aqui é onde vai o escapamento. O motor ele chacoalha, né, ele mexe, então precisa dessa peça aqui para não quebrar o escapamento, né, ela é maleável. Então tá aí o catalisador da Amarok, né? É a última foto. É a última foto. Então é isso. É um motor. É um motor bom, não é um motor ruim, só que ele é um motor muito cheio de tecnologia para a época, né? Hoje em dia tem coisas aqui que a gente olha, que a gente fala que já é antigo, mas para a época era um motor muito tecnológico e isso causa problemas, né? Para dar manutenção neles hoje em dia, né? Acaba ficando muito caro, né? Retificar um motor desse também é bem caro. Então tá aí. Falei um pouco sobre o motor da Amarok, né? O temido motor 4 cilindros da Amarok. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.